Olá pessoal, vamos aí retornar nossas aulas, videoaulas, e hoje nós temos a primeira aula da unidade, Iniciamos a unidade com uma proposta aí um pouco diferente, vocês tiveram acesso a um material aí digital, mas não houve a apresentação por videoaula no início. E agora irei apresentar esse material e nós iremos corrigir as atividades, certo? Hoje é a primeira aula, não vou mostrar todo o material, mas vamos focar nos pontos mais importantes, certo? Então vamos lá. Razão e proporção. Primeiro material, a aula 1. Vamos ver o que temos aqui. Chama-se razão entre dois números reais, A e B, nessa ordem, com B diferente de zero, a divisão ou quociente entre A e B. Indicamos a razão entre A e B assim: A sobre B, ou A, sinal de divisão, B. E lemos: A está para B. Então, aí um detalhe, certo? O que é uma razão? De forma bem simples, uma razão é uma divisão. Se a gente ter isso bem claro, facilita nas interpretações dos problemas. É uma divisão. Beleza? Então, vamos para o exemplo. Para participar de uma Olimpíada de Matemática de um total de 500 alunos, estes que estudam em uma escola inscreveram-se 100. Dos 40 alunos do primeiro ano A, inscreveram-se 8. Com essas informações, podemos determinar algumas razões. Vamos ver. Primeiro, a razão entre o número de participantes e o número total de alunos da escola nessa ordem. E aí eu chamo a atenção aqui para um detalhe. A razão é uma relação entre, razão entre. Então a gente tem que se atentar entre quais são as variáveis que está relacionada a essas razões. Nesse caso aqui, entre os participantes, o número de participantes e o total de alunos da escola. Então, da escola, o número de participantes 100, total de alunos 500. Isso é o mesmo que 1/5. É a razão aí, certo? Segundo exemplo, a razão entre o número de participantes do primeiro ano A e o número total de alunos dessa classe. Relação, duas variáveis. Quais são? Nesse caso, número de participantes do primeiro ano A e o total de alunos dessa sala. Poderia termos aqui a razão entre o número de participantes dessa sala e o total de alunos da escola? Sim, poderíamos, certo? Então, quando formos analisar um problema, a gente precisa identificar qual é a relação em questão. Beleza? Tranquilo aí. Nesse caso aqui a razão é 8, que é os participantes do primeiro ano, e o total de alunos dessa sala em questão, que também coincidentemente é 1/5. Certo? Como é que eu sei? A gente simplificando aqui esse valor, dividindo por 8 é 1, e 40 dividido por 8 é 5. Vamos lá. E aí vamos ver proporção, Já analisamos o que é razão. Razão, de uma forma bem simples, é uma divisão entre dois valores. E proporção, o que seria? Dados 4 números reais não nulos, A, B, C e D. Dizemos que eles formam uma proporção nessa ordem quando a razão A e B é igual à razão C e D. Indicamos essa proporção assim: A está para B igual, C está para D. Ou A dividido por B é igual a C dividido por D. Lemos aqui: A está para B, assim como C está para D. E aí uma atenção. Já vimos que razão é uma divisão e o que é a proporção. Podemos definir de uma forma muito simples uma proporção como sendo uma igualdade entre razões. E aí a gente pode identificar muito rapidamente. Uma igualdade entre razões, nós identificamos como proporção. É uma proporção. Certo? Os números A, B, C e D, reais e não nulos, são conhecidos por termos da proporção. E A e D são os termos extremos. O primeiro, A, e o último, D, são os extremos. Ou simplesmente,
extremo, né? Termos extremos ou simplesmente extremos. E B e C são os termos do meio ou simplesmente meios. Se eu analisar que começa aqui, segue para o B, depois C e D, início, fim, extremos. E os meios, B e C. É interessante para a gente poder interpretar algumas literaturas que afirmam dessa forma, né? Multiplica-se os meios, os extremos e os meios. Então é interessante a gente ter o entendimento disso. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Por isso que é interessante aprender isso. E aqui os extremos quem são? A e D. Então, nessa proporção, em qualquer proporção, né? Os extremos, o produto entre A e D aqui vai ser igual a B e C. Beleza? Vamos ver um exemplo. O setor de recursos humanos de uma empresa constatou que, dos entrevistados pretendentes a um emprego, a razão entre o número de aprovados e o de reprovados nessa ordem era 2 para 7, certo? Sabendo que foram aprovados 4 candidatos para determinar quantas pessoas foram entrevistadas, calculamos inicialmente a quantidade X de pessoas reprovadas. E esse é o material que vocês têm. Então vamos lá. Primeira informação aqui. Foram 4 candidatos aprovados. Quantos reprovados? Né? Porque nessa razão nós temos aprovado em relação a reprovados. Resolvendo essa regra de 3, né? Multiplicando aqui os meios, x vezes 2, que vai ser igual a 4 vezes 7, que é 28. Resolvendo aqui, 28 dividido por 2 é 14. X é o que aqui? X é a quantidade de reprovados. Sendo assim, a gente pode identificar que foram entrevistados 18, sendo 14 reprovados e 4 aprovados. Certo? E para a gente verificar aquilo que eu estou chamando a atenção, para observarmos quais são as variáveis da razão que a gente está relacionando, vamos analisar de outra forma esse mesmo problema. Vamos ver o seguinte. O que é que ele pede? Ele pede o total. Só que ele disse que foram 4 candidatos aprovados. Então vamos analisar essa razão. 2, 7. Aqui nós temos o que? Aprovados e reprovados. Só que ele nos deu aqui os aprovados, no total foram 4, e ele quer relacionar com o total de entrevistados. Nessa proporção aqui de 2 aprovados para 7 reprovados, eu posso identificar dessa proporção qual foi o total, não posso? Sim, né? Que é os entrevistados. Nesse caso, são 9, certo? E eu posso relacionar, então, diretamente os aprovados com os entrevistados. Porque ele quer o total de entrevistados. Então, já posso fazer essa relação aqui, para ficar mais simples. 2 aprovados e os entrevistados são quantos? 9. Aí eu já tenho nessa proporção de aprovados e total de entrevistados. Aí eu já posso fazer aqui o seguinte, na proporção, foram no total do grupo todo, né? 4 candidatos aprovados. Quantos foram entrevistados? X. Aí eu resolvo aqui, né? X vezes 2, 2x, 4 vezes 9. Resolvendo aqui, x vai ser igual 4 vezes 9, 36, e o 2 está multiplicando, passa dividindo, 36 dividido por 2 é 18. Certo? Qual a maneira está certa? Essa ou a primeira? As duas. E aí você vai identificar o que é melhor para você executar aquilo que você compreende melhor. Certo? Vamos lá. E aí temos a atividade 1. Vamos analisar cada uma das questões. Questão 1. Na bula de um remédio em gotas, lê-se que a dosagem recomendada é de 3 gotas por 2 kg de massa da criança. Se uma criança tem 14 quilos, qual é a dosagem recomendada? Então aqui, regra de 3, proporção. Né? Regra de 3 é o quê?
Uma proporção, nós temos 3 valores e queremos encontrar um quarto, bem simples. Vamos nos atentar apenas a alguns detalhes. Primeiro, eu vou ver que a proporção aqui é de 3 gotas para 2 kg de massa. Então, eu vou representar essa razão aqui. 3 para cada 2 kg. Eu tenho que analisar. No numerador aqui em cima está o quê? Gotas. Embaixo, quilo. Quando eu for fazer a relação com minha proporção aqui, eu tenho que saber isso. Ele quer saber quantas gotas. Então, quantas gotas aqui em cima vai ser X. Para 14 quilos. 14 quilos embaixo. Porque está relacionado quilos embaixo, gotas em cima. Já montei minha proporção aí. Agora é só aplicar as regras para a solução. Multiplicando aqui o meio. Observe que o X, ou a variável, independente da posição, é interessante a gente começar sempre por ele, porque didaticamente nós já estamos acostumados a trabalhar com a variável do lado esquerdo. Então, independente da posição da variável, da letra, começamos sempre por ele, certo? 2 vezes x igual 3 vezes 14. Resolvendo aqui, x vai ser igual a quê? 3 vezes 14, 42 dividido por 2. X é igual a 21. Então, para uma criança de 14 quilos, a dosagem será de 21 gotas. Certo? Vamos ver a questão 2. Em uma classe com 42 alunos, de cada 7, 4 são do sexo feminino. Qual é o número de alunos do sexo masculino? Então, vejamos. Ele não deu uma proporção aqui, ó, de cada 7, 4 são femininos. Mas ele quer saber quantos são masculinos. Se de 7, 4 são femininos, do sexo feminino, quantos são do sexo masculino? 3. De cada 7, 3 são do sexo masculino, né? Isso irá simplificar nossos cálculos. E aí eu já posso fazer uma relação, uma proporção direta com o total de alunos. Então, de 7, 3 são do sexo masculino. Quantos, que eu não sei, são no total da turma toda, que é 42? Já montei minha proporção. Observe, ó, total do sexo masculino e aqui também do sexo masculino. Resolvendo a proporção, x vezes 7, né, e 3 vezes 42. X vai ser igual, então, a 3 vezes 42. 126 dividido por 7, isso dá 18. Então, nós temos um total de 18 alunos são do sexo masculino. Certo? Questão 3. Sabendo que x sobre 4 é igual a 15 sobre 20 e 7 sobre 6 é igual a 21 sobre y. Verifique se as razões x e y, x sobre y e 1 sobre 6 formam uma proporção. Primeiro, para identificar, precisamos encontrar os valores de x e de y. E aí, como é que nós fazemos isso? Vendo aqui a proporção, aplicamos aqui o produto, né, dos extremos pelo meio, começando sempre pela variável, para facilitar para a gente. Então, 20 vezes x igual a 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60, dividido por 20. X é igual a 3. Simples aí, né? Basta treinar para poder facilitar o seu aprendizado. E em y, nós temos aqui 7 sobre 6 é igual a 21 sobre y. Então, começando por y vezes 7, né? E 6 vezes 21. Os opostos, né? Tem gente que chama cruz credo, porque faz como se fosse uma cruz ou um x aqui, a multiplicação. Resolvendo aqui, y será igual a 6 vezes 21, 126, dividido por 7. Isso é igual a 18. E aí, a pergunta, verifique se as razões x sobre y e 1 sobre 6 formam uma proporção. X sobre y, qual é o valor de x? 3. Isso aqui é igual a 3 sobre x é 3, y é 18. Como é que eu vou saber se essa é uma proporção? Eu posso simplificar aqui para identificar isso. Como é que eu simplifico? Qual é o valor que eu divido os dois números? Eu posso dividir 3, né? Posso dividir 3 por 3 e 18 também posso dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 18 dividido por 3, 6.
eu identifiquei que formam uma proporção. Se trata de uma razão igual. São iguais essa razão. 3 dividido por 18 é a mesma coisa de 1 dividido por 6. Certo? Vamos para a questão 4. Determine os valores de x e y, sabendo que os números x, 6 e 27 são diretamente proporcionais aos números 2, y, 18. Então, vamos ver essa proporção. Ele diz que diretamente, então, x sobre 2 é igual a 6 sobre y, que é igual a 27 sobre 18. Diretamente proporcionais. Então, todas essas razões são iguais. Então, vamos analisar. X sobre 2, eu vou relacionar com o que eu tenho aqui, porque eu quero formar uma proporção com a regra de 3. O que é a regra de 3? Eu tenho uma proporção aqui com 3 valores e eu posso encontrar o quarto. Se eu fosse analisar com esse aqui, essas duas razões, eu não tenho como encontrar. São 2 valores e 2 variáveis, 2 incógnitas. Então, vou relacionar com essa razão, porque eu só vou ter uma variável. Relacionando aqui, eu só aplico aquela regrinha básica. Multiplicar os extremos pelo meio. X vezes 18, 2 vezes 27. Né? X vai ser igual a 2 vezes 27, 54, dividido por 18, isso é 3. Então, x, o valor de 3 ou de x é 3. Y, vou relacionar aqui, ó, 6 sobre y é igual a 27 sobre 18. Mesma coisa, regrinha, multiplicar os extremos e os meios. Começando pela variável, então vai ser 27y igual a 6 vezes 18. Y será igual a 6 vezes 18, 108, dividido por 27. Y é igual a 4. Esse é o valor de y. Então, já identificamos o valor de x e também o valor de y, pela afirmação, que são diretamente proporcionais esses números. Certo? Vamos ver a questão 5. 2 pintores executaram um serviço e cobraram um total de R$ 1.600. O serviço deveria ter sido dividido igualmente, porém, um deles trabalhou somente 6 horas e o outro 10 horas. Após o término do trabalho, cada um recebeu um valor proporcional ao número de horas trabalhadas. Quanto recebeu cada pintor? E aí vocês têm um exemplo, a explicação do material. Prestem atenção à solução da questão, porque isso também já é uma explicação. Certo? Vamos analisar aí passo a passo. Primeiro, eu não sei exatamente a princípio o total que cada um recebeu, mas a única certeza que nós temos que somando o valor dos dois pintores é 1.600. Então, vamos registrar isso aqui numa equação. X, que é o valor do primeiro, que eu não sei quanto foi, mais o valor do segundo, que eu também não sei quanto foi, isso é igual a 1.600. Isso é a afirmação que nós temos, a princípio. E a outra afirmação é, seu dinheiro foi dividido proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou, cada um deles. Então, vamos relacionar x foi proporcional a 6 e y proporcional a 10. Tem uma propriedade da proporção que afirma o seguinte: a divisão, a razão entre esses valores é sempre constante. Ou seja, se eu dividir o valor de x aqui, que por enquanto eu não sei qual é, se eu dividir por 6, quando eu dividir y por 10, é o mesmo valor. Então, é uma constante que nós chamaremos de k. Essa é a propriedade, isso é verdade. E aí, tomando como verdade, vamos analisar o seguinte. Se x dividido por 6 é igual a k, eu posso reescrever x da seguinte maneira. X é igual a 6 vezes k, certo? Apliquei a regrinha básica aqui, né? O 6 está dividindo, ele passa para depois da igualdade multiplicando. E essa igualdade permanece verdadeira. Então, acompanhou aí, 6 estava dividindo x, passa para depois da igualdade, passou multiplicando. Então, x é igual a 6 vezes k. Analisando o y também, né? Se y dividido por 10 é igual a k, eu posso afirmar que y é igual a 10k. Pronto. Obtive aqui duas informações. Nós temos aqui uma
Equação com duas variáveis. Não temos como resolver. Mas se eu substituir aqui os valores dessa variável pelo que eu encontrei aqui, como é que vai ficar? Quem é x? Ó, x é isso aqui. É igual a 6k. Então, eu vou substituir x por 6k. E quem é y? Y é 10k. Então, eu vou substituir y por 10k e repetir o restante da equação. O que é que eu tenho agora? Uma equação com uma única variável, que é k. Sendo assim, eu posso encontrar o seu valor. Qual é o valor de k? Resolvendo aqui, ó, 6 mais 10, 16k, que é igual a 1.600. K vai ser igual a 1.600 dividido por 16. Fazendo essa divisão, k é igual a quanto? K é igual a 100. Pronto, se k é igual a 100, eu posso encontrar agora o valor de x, porque x é igual a 6k. Então, x vai ser igual a 6 vezes 100. X é igual a quanto? 600. E y? Y é igual a 10 vezes k. K é 100, então posso encontrar o valor de y. 10 vezes 100 é 1.000. Logo, os pintores receberam um 600 e o outro 1.000. Certo? Porque foi dividido proporcionalmente às horas trabalhadas. Vamos ver a questão 6. Ó, a quantia de R$ 1.280, aí no material de vocês faltou a vírgula, né? Não sei se foi a interpretação correta de 1.280, mas se você usou o número inteiro aqui, também vai dar uma resposta parecida, certo? Apenas com duas casas decimais a mais. Mas vamos lá. R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada um se? E aí o detalhe. Letra A. A divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Então, vamos analisar. Se for diretamente proporcional, vão ser 3 pessoas, então, quanto cada um recebeu? Não sabemos a princípio, mas que o total é 1.280. Então, vamos dizer que o primeiro valor é x, o segundo y, o terceiro z. E que somando esses valores, nós temos 1.280. Uma equação aqui com 3 variáveis, não temos como encontrar a solução, né? 3 variáveis. Então, o que vamos fazer? Analisar também aqui essa proporção, diretamente proporcional a 8, então vamos ver que x está para 8, do mesmo jeito que y está para 5, e do mesmo jeito que z está para 7. E que é a propriedade da proporção, né? Existe uma constante, dividindo fazendo essas razões, encontraremos o mesmo valor. Então, vamos chamar esse valor de k, que é constante. E aí eu posso afirmar que se x sobre 8 é igual a k, eu posso dizer também que x é igual a 8k. Se y sobre 5 é igual a k, eu posso dizer também que y é igual a 5k. Certo? E se z sobre 7 é igual a k, podemos afirmar também que z é igual a 7k. E aí temos aqui todos os valores dessas variáveis em função de k. Se eu substituir aqui, o que nós teremos? Quem é x? Encontrei aqui que x é 8k. Quem é y? Y, encontramos aqui que é 5k. E z? 7k. Igual a 1.280. O que é que nós temos agora aqui? Nós temos uma equação com uma única variável. Se é uma única variável, podemos encontrar o valor dela. Só resolver as operações. Então, 8 mais 3 mais 7, 20k. É igual a 1.280. K vai ser igual, então, a 1.280 dividido por 20. Isso dá 64. Encontrei o valor de K, então agora ficou bem mais simples, né? Para encontrar X, olha, se X é igual a 8K, basta fazer 8 vezes 64, que é o valor que nós encontramos. E aqui vai dar um total de 512. Esse é o valor de X. Y, 5K. Então, 5 vezes 64, que é 320. Z, qual é o valor de Z? 7K. Então, é 7 vezes 64. E dá 448. Então, dividindo diretamente proporcional a 8, 5 e 7, nós teremos os valores de 512, 320, 444. Certo? E aí, pessoal, para a gente ter uma noção, uma visão geral aí,
vamos analisar o seguinte. Dividindo em passos, em 4 passos, o que é que eu preciso fazer inicialmente? Identificar, primeiro, a equação aqui, que nós temos em função do total. São 3 valores distintos, que o problema não diz que são 3 pessoas. E identificar as proporções, né? Para cada um dos valores que foi dado. Identificar e a gente aplica a propriedade, que é a função de K. Segundo passo, o que é que nós fazemos? Segundo passo, vamos colocar essas variáveis em função de K. Certo? Que é bem simplesinho. Colocou em função de K todas as variáveis, x, y e z. Fazendo isso, a gente vai substituir naquela primeira função todas as variáveis pelos valores encontrados anteriormente. Substituir aqui, temos agora uma equação com uma única variável, podemos encontrar o valor dela. Então, resolvemos essas operações. Encontrou K, terceiro passo. Quarto passo aqui, pronto, eu já tenho K. Eu vou pegar aqui x, que está em função de K, só aplicou o seu valor, encontramos aqui qual o valor de x, certo? Vamos aí para a letra B dessa questão. Vamos ver qual é a diferença. A divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Então, vai ser uma divisão entre 3 pessoas. Então, a princípio, será um valor que será distribuído 3 parcelas, que no total é 1.280. Então, isso permanece igual. Agora, a diferença é só uma que inversamente proporcional. Então, nós não teremos uma razão, e sim um produto. Ou seja, x vezes 5 será igual a y vezes 2, que será igual a z vezes 10. Isso é verdade quando se trata de valores inversamente proporcionais. Certo? E aplicamos a mesma propriedade. Todas elas aqui são iguais, então são igual ao mesmo valor, que nós iremos chamar de K, porque a princípio nós não sabemos qual é. Certo? Mas aí eu vou analisar. Se 5x é igual a K, eu posso dizer também que x é igual a K dividido por 5. Certo? Se 2y é igual a K, da mesma maneira eu posso dizer que y é igual a K dividido por 2. E se 10z é igual a K, eu posso dizer que z é igual a K dividido por 10. Eu tenho agora todas as variáveis em função de uma única, que é K. Vou substituir esses valores aqui agora na função. Quem é x que eu encontrei? K sobre 5. Quem é y? K sobre 2. Quem é z? K sobre 10. Isso é igual a 1.280. Resolvendo essas operações aqui, então eu vou encontrar o valor de K, porque é uma equação com uma única variável. Vamos atentar só agora para a questão. Nós temos aqui a soma de frações. Qual a regra? A gente aplica aqui o MMC, certo? Mas aí já podemos identificar qual é o resultado, porque 2 e 5 são... Olha, 10 é múltiplo de 2 e também de 5. Então, a MMC aí vai dar 10, certo? Vamos registrar ele aqui, os dois lados, dois termos aí. E agora eu vou ver qual é o resultado. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes K, 2K. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes K, 5K. 10 dividido por 10 é 1 vezes K, K. E aqui, 10 dividido pelo o denominador aqui de 1.280. Não está aí, mas a gente sabe que é 1. Então, 10 dividido por 1 é 10, vezes 1.280 vai ser 12.800. Agora, como eu tenho 10 dos dois lados, eu posso simplificar eliminando aqui, certo? E aí eu vou resolver essas operações. 2 mais 5 mais 1, 8K, que é igual a 1.200, 12.800. K é igual a 12.800 dividido por 8, que é igual a 1.600. Esse é o valor de K dessa proporção, que é a inversa, certo? Agora eu já tenho o valor de K, pronto, eu posso achar x, y e z. Como? X é igual a K dividido por 5, então x é igual a K, o valor que foi encontrado, dividido por 5,
1.600 dividido por 5, 320. E aí, y igual a k dividido por 2, 1.600 dividido por 2 é 800. Z, k dividido por 10 vai dar 160. Então, dividido inversamente proporcional a 5, 2 e 10, os valores são 320, 800 e 160. Se você somar esses valores, você irá encontrar 1.280. Certo? E aí, para a gente ver, primeiro passo, ó, identifiquei a equação aqui, que dá o total, que foi dividido em 3 partes, 3 pessoas. A proporção é inversa, então é uma igualdade entre o produto e a propriedade, que será igual a uma constante. Segundo passo, encontrei aqui as variáveis em função dessa única constante, todas as 3. Substituí no terceiro passo na equação aqui. Resolvi essa equação e encontrei o valor de k. Quarto passo, só substituir k e encontrar o valor de cada variável. Certo? Então, a aula de razão e proporção encerra aqui. Até a próxima aula.